A Groenlândia é um território autônomo insular do Reino da Dinamarca na América do Norte, localizado entre o Oceano Ártico e o Oceano Atlântico e situado a leste do arquipélago ártico canadense. Com uma área de aproximadamente 2.166.086 km², a Groenlândia é a maior ilha do mundo e com uma população estimada em cerca de 56.600 habitantes, a Groenlândia é entre todos os países, territórios e dependências o menos densamente povoado do planeta. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse território dinamarquês, que embora faça parte da América do Norte, é política e culturalmente associado à Europa. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que os primeiros humanos a chegarem na Groenlândia foram os povos chamados de Paleo-Inuites ou Paleo-Esquimós por volta de 2500 a.C., que migraram a partir das ilhas do norte do arquipélago ártico canadense. Já nessa época, esses povos deram origem à cultura Sakak e à cultura Independência I, que estabeleceu por volta de 2050 a.C. um assentamento chamado de Delta Terra Cerne. Existe um debate entre os estudiosos sobre quando a cultura Independência I desapareceu, sendo atribuído a esse evento um período entre 1900 a 1300 a.C. aproximadamente. Enquanto isso, a cultura Sakak durou até meados de 800 a.C. e é até hoje o povo que viveu continuamente na Groenlândia por mais tempo. Nessa mesma época, na região onde a cultura Independência I havia existido, surgiu a cultura Independência II e mais ou menos em 700 a.C. surgiu a cultura Dorset inicial. A cultura Independência II existiu até o ano 80 a.C. aproximadamente e a cultura Dorset inicial existiu na Groenlândia até meados do ano 1 a.C. Depois que a cultura Dorset inicial desapareceu, a Groenlândia ficou totalmente despovoada durante séculos, até que em meados do ano 500, a cultura Dorset tardia se estabeleceu do lado groenlandês do Estreito de Nares. Por volta do ano 900, a Groenlândia foi descoberta pelos europeus, depois que um colono islandês chamado Gunnbjorn Ulfsson, que navegava da Noruega para a Islândia, foi desviado da rota por uma tempestade e avistou algumas ilhas da costa da Groenlândia. No ano 978, o norueguês Nebjorn Gaute Romstensson se tornou o primeiro norueguês a navegar intencionalmente para a Groenlândia na tentativa de colonizar a costa leste, mas acabou morrendo por causa de conflitos. 4 anos mais tarde, o viking norueguês islandês Erik Thorvaldsson, também conhecido como Erik o Vermelho, foi banido da Islândia por cometer assassinato e navegou até a Groenlândia. Foi ele quem batizou a ilha com esse nome, na esperança de deixar ela mais atraente e atrair mais colonos. Erik voltou para a Islândia para persuadir mais pessoas a se juntarem a ele na Groenlândia e em 985 estabeleceu o assentamento de Brattahlid. Segundo as sagas nórdicas, no ano 1000 o filho de Erik chamado Leif Erikson partiu da Groenlândia e chegou na Terra Nova, se tornando assim o primeiro europeu a pisar na América continental, quase 500 anos antes da chegada de Cristóvão Colombo. Já nessa época, os nórdicos estabeleceram assentamentos ao longo da costa sudoeste da Groenlândia e a cultura Dorset tardia desapareceu da região norte. A economia dos groenlandeses nórdicos nesse período dependia de uma combinação de agricultura pastoril, da caça e da pesca. Os fazendeiros criavam gado, ovelhas e cabras, que foram enviados para a ilha para a obtenção de leite, queijo e manteiga, e a maior parte da carne vinha da caça de caribus e focas. Nas épocas mais quentes, os nórdicos viajavam para a Baía de Disco, onde caçavam morsas e ursos polares para obter peles e marfim, que comercializavam na Europa em troca de madeira e ferramentas de ferro. Em 1116, é fundada pela Igreja Católica Romana uma diocese no assentamento de Garoar, que era subordinada à arquidiocese norueguesa de Nidaros, e em 1261 a população aceitou a soberania do rei da Noruega sobre a Groenlândia. Por volta de 1300, o norte da Groenlândia foi ocupado pelo povo Thule, um povo proto-inuit ancestral de todos os inuites modernos e que logo se espalharam pela costa da ilha.
Em 1319, é formada uma união entre o Reino da Noruega e o Reino da Suécia, quando Magno IV foi eleito rei da Suécia e aclamado rei hereditário da Noruega. A Groenlândia fez parte dessa união até 1355, quando o filho mais velho de Magno, chamado Hakon VI, atingiu a maioridade e assumiu o trono da Noruega. Em 1380, o Reino da Noruega entrou em uma união pessoal com o Reino da Dinamarca, quando o rei Olaf II da Dinamarca se tornou também o rei Olav IV da Noruega. Com a morte de Olaf em 1387, sua mãe Margarete I assumiu o trono e uniu os reinos da Dinamarca, Suécia e Noruega. Essa união foi formalizada em 1397 com a assinatura do Tratado de Kalmar, que estabeleceu a União de Kalmar, ao qual a Groenlândia passou a fazer parte. O último registro escrito dos groenlandeses nórdicos dessa época documenta um casamento na Igreja Valsøy, cujas ruínas são as mais bem preservadas das construções nórdicas desse período. Uma carta de Roma datada de 1448 informa que o Papa Nicolau V forneceu um bispo e alguns padres para a Groenlândia, já que os ataques dos Inuits destruíram a maior parte das igrejas cerca de 30 anos antes, e ainda no século XV, os assentamentos nórdicos na Groenlândia entraram em colapso e até hoje não se sabe a causa exata do abandono. Em 1523, a União de Kalmar chegou ao fim e a Groenlândia se tornou parte do Reino da Dinamarca-Noruega, e em 1578 a ilha foi redescoberta pelo marinheiro inglês Martin Frobisher, levando o rei Frederico II da Dinamarca a organizar uma expedição para a Groenlândia no ano seguinte, mas essa expedição não teve sucesso. Pouco tempo depois, nos anos 1585 e 1586, expedições do navegador inglês John Davis mapearam a costa ocidental da Groenlândia e, durante o século XVII, navios alemães, holandeses, franceses e bascos caçavam baleias na região e se estabeleciam na costa da ilha para negociar e reabastecer os navios de água potável. Então, em protesto contra o envolvimento estrangeiro na região, o urso polar da Groenlândia passou a fazer parte do brasão de armas do Reino da Dinamarca-Noruega a partir da década de 1660. De 1711 a 1721, o missionário norueguês Hans Egede solicitou ao rei Frederico IV da Dinamarca que financiasse expedições para restabelecer o contato com os colonos nórdicos presumivelmente católicos e espalhar o luteranismo na Groenlândia. Ele estabeleceu um assentamento na ilha Kangeq chamado Colônia Habets, ou Colônia Esperança em português. Em 1728, um major dinamarquês chamado Claus Enevold Pars transfere a Colônia Esperança para a ilha principal e o assentamento recebe o nome de Gotha. Claus Pars é nomeado governador, mas até 1730 quase todos os colonos acabaram morrendo por escorbuto e outras doenças. Em 1733, missionários morávios receberam a permissão para iniciar uma missão na ilha e estabeleceram em Gotha uma missão chamada de New Hernut, a partir da qual outras missões foram criadas nos anos seguintes. Em 1773, é fundada na ilha Disco a cidade de Godav, e em 1776, o Reino da Dinamarca-Noruega assume o monopólio total do comércio na ilha. Em 1782, a Groenlândia é dividida pelo Departamento de Comércio Real da Groenlândia entre a Inspetoria do Norte da Groenlândia, tendo a cidade de Godav como capital, e a Inspetoria do Sul da Groenlândia, tendo a cidade de Gotha como capital. Em 1814, com a derrota do Reino da Dinamarca-Noruega nas Guerras Napoleônicas, o Reino da Noruega foi cedido ao rei da Suécia através do Tratado de Kiel. No entanto, as colônias da Dinamarca-Noruega, incluindo a Groenlândia, permaneceram em posse do Reino da Dinamarca. Em 1861, é fundado o jornal Atuaga Glutit, o primeiro jornal na língua groenlandesa. Em 1888, um grupo formado por 6 pessoas lideradas por Fridtjof Nansen realizou a primeira travessia terrestre da Groenlândia a uma latitude aproximada de 64 graus norte, que levou 41 dias para ser concluída. Em 1905, a Noruega conquistou a sua independência da Suécia
e passou a reivindicar a posse da Groenlândia, já que a ilha pertencia à Noruega antes de 1814. Mas em 1933, a Corte Permanente de Justiça Internacional decidiu a questão em favor da Dinamarca. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca é ocupada pela Alemanha e a Groenlândia fica isolada. Então os Estados Unidos assumem a custódia da ilha. Em 1945, a Groenlândia é devolvida para a Dinamarca, mas os Estados Unidos e a OTAN passam a usar a Groenlândia como base para operações. Em 1950, as inspetorias do norte e do sul da Groenlândia são unificadas, dando origem à colônia da Groenlândia, e a partir desse momento a Dinamarca começou a modernizar a ilha. 3 anos depois, a Groenlândia deixa o status de colônia e se torna parte do Reino da Dinamarca, passando a ter participação no parlamento dinamarquês. A entrada da Dinamarca para a Comunidade Econômica Europeia, a futura União Europeia, em 1973, não agradou os groenlandeses, que sentiam que as restrições aduaneiras seriam prejudiciais para a região e iniciaram as reivindicações para uma autogestão. Então, em 1979, a Groenlândia passa a ter um governo local, se tornando assim um território autônomo insular da Dinamarca. A cidade de Gottorp é renomeada para Nuuk e se torna a capital do território. Em 1982, os groenlandeses votaram a favor da retirada da Groenlândia da Comunidade Econômica Europeia, que acabou sendo efetivada em 1985, e nesse mesmo ano é adotada a bandeira da Groenlândia. A partir desse momento, o autogoverno da Groenlândia passou a fortalecer a cultura groenlandesa e rejeitar a dinamarquesa, além de evitar os dialetos regionais para padronizar o país sob a língua e a cultura groenlandesa do povo Kalaaleq, o maior grupo de inuites groenlandeses. Após um referendo bem-sucedido em 2008, os poderes do parlamento groenlandês foram expandidos e, em 2009, a língua dinamarquesa deixou de ser a língua oficial da Groenlândia, que hoje tem o groenlandês como a única língua oficial. Atualmente, apesar da Groenlândia ser um país constituinte do Reino da Dinamarca, as relações internacionais da Groenlândia são na maior parte deixadas a critério do governo local, mesmo que a Dinamarca detenha o controle sobre os assuntos externos e de defesa. Apesar da Groenlândia ser abundante em recursos minerais, a economia do território é altamente dependente da pesca, e o território possui um PIB nominal de aproximadamente 3 bilhões e 76 milhões de dólares, sendo apenas o 177º maior do mundo. Já o PIB per capita é de cerca de 58 mil dólares, sendo o 19º maior entre todos os territórios e países do mundo. O IDH da Groenlândia é de 0,808, o que é considerado muito alto, sendo comparável ao IDH da Bielorrússia, que é o 60º maior do mundo. E essa é a história da Groenlândia, esse gelado território dinamarquês que possui a segunda maior reserva de gelo do mundo, apenas atrás da Antártida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.